Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Semana passada nós lemos capítulo 3, versículo 1 e 2. Hoje nós vamos meditar no versículo 3 e 4. Amém? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu queria nesta noite iniciar a nossa mensagem propriamente dita com dois grandes pensamentos, irmão. Primeiro, um pensamento de Warren Wiersbe, no seu comentário de número 2 do Novo Testamento. Ele tem um pensamento muito significativo, apropriado para essa leitura desta noite, concernente esses últimos dias que nós estamos vivendo. Eu sempre tenho falado, o nosso pastor tem pregado nas terças-feiras. Eu quero fazer menção das terças-feiras aqui, com muita propriedade. Nosso pastor está ensinando sobre modéstia e pudor, e nós temos sido impactados pela revelação da palavra do Senhor. E eu espero que os internautas que estão conectados conosco sempre divulguem os cultos das terças-feiras, compartilhem com pessoas amigas, queridas, pois Deus tem nos ensinado profundamente na sua presença, para que estejamos apercebidos nesta última hora da igreja. Então, o primeiro pensamento é de Warren Wiersbe, irmãos. E ele fala o seguinte: atentem para o que ele fala. Os ensinamentos proféticos não devem ser uma canção de ninar para nós. Antes, devem nos despertar, de modo que tenhamos uma vida piedosa e que procuremos ganhar os perdidos para Cristo. Nós lemos na semana passada uma referência paulina, quando Paulo escreve a sua grande epístola aos Romanos, que dentro do mundo acadêmico interpretativo é tido como uma grande obra de exposição das grandes doutrinas da palavra do Senhor, principalmente sobre a justificação, sobre a santificação, sobre a glorificação. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, versículos 11 e 14. Vamos ler mais uma vez. Nós estamos na última hora e o Espírito Santo de Deus tem sempre nos alertado para que estejamos atentos para os sinais desta última hora, pelo cenário que está armado, enfim, pelo controle absoluto de Deus. Deus está na gerência deste mundo e todas as coisas que foram profetizadas, tudo isto vai acontecer em nome de Jesus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículos 11 a 14, Paulo diz assim, Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais à disposição as obras da carne.
Quem diz amém por isso? Amém. Glórias a Jesus. Segundo pensamento desta noite, irmãos, um pensamento de A.W. Tozer. Ele vai falar o seguinte: não somos diplomatas, mas profetas. E a nossa mensagem não é um acordo, mas um ultimato. Quem diz amém? Amém. Em outras palavras, A.W. Tozer está falando que a exposição da Bíblia não faz acordo com ninguém. O nosso Deus é soberano, a palavra é soberano, a sua vontade é soberana. Tudo quanto se prega da palavra do Senhor é ultimato para este mundo. A palavra é verdadeira, o que sai da Bíblia é verdadeiro. A Bíblia não mente, a Bíblia é infalível, a Bíblia não muda. Nesta noite, louvado seja a santa revelação da palavra de Deus. Aleluia. Nos versículos 1 e 2, irmãos, Pedro faz referência à transmissão da revelação de Deus, começando com os profetas, depois com a manifestação do que foi profetizado, a manifestação do verbo de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e por fim, ele traz a lume o que os santos apóstolos ensinaram para toda a igreja. Muitos teólogos liberais, pessoas mal intencionadas, têm falado que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Bem como que a palavra de Deus do Antigo Testamento caducou, e por incrível que pareça, a palavra do Novo Testamento também caducou. E nós devemos tomar um novo rumo interpretativo da palavra do Senhor. Lede engano, irmãos. O Novo Testamento sempre esteve latente no Antigo Testamento, todo ele. E o Antigo Testamento, ele está patente no Novo Testamento. Então, um testamento, ele defende o outro testamento, e um testamento, ele assegura o que o outro testamento fala. Então, a harmonia é muito grande. Deus está sempre falando. Deus nunca deixou de falar aos santos profetas. Deus nunca deixou de falar através da bendita pessoa de Cristo. Deus nunca deixou de falar através dos apóstolos. E Deus continua falando através da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, se os irmãos observam, o próprio apóstolo Pedro, ele, no capítulo 1, versículo 20, ele vai trazer a mesma frase em conexão à profecia. 1 Pedro 1:20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. No capítulo 3, versículo 3, ele vai repetir a mesma frase. O contexto agora é uma advertência apostólica para a igreja do Senhor Jesus. Ele vai dizer que nos últimos dias, ou seja, quando Jesus ele vem ao mundo, e ele vem como homem integral, pois a palavra usada pelo apóstolo João no seu evangelho é que a manifestação do Cristo, ela o torna homem integral. E a palavra que ele usa, uma palavra grega, sarkis, significa o homem na sua totalidade. Estes falsos profetas escarnecedores da palavra, com o advento de Cristo, Cristo, quando se manifesta na humanidade, ele dá início ao último capítulo da história. Nós estamos em processo do fim.
E todos nós vimos, ouvimos e estamos percebendo que o cenário mundial está armado para que Cristo venha buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo um tempo de decadência moral, um tempo de decadência espiritual. Nós estamos, e já foi alertado por Paulo no capítulo 13, nós estamos em uma letargia de sono. As pessoas estão dormindo desapercebidas com as coisas que estão acontecendo de forma acentuada. Cada vez mais as pessoas estão deixando de meditarem na palavra do Senhor. As pessoas cada vez mais estão ficando iludidas com coisas deste mundo. As pessoas cada vez mais estão buscando uma vida prazerosa, esquecendo-se da meditação, da oração e do jejum. E tudo isto, há uma preocupação apostólica de Pedro para que a igreja acorde, saia da sua inércia, que ela possa perceber que o desfecho de toda história está muito mais próximo de que quando nós aceitamos a fé. A qualquer momento Jesus, ele vai dar ordem, o Senhor Deus vai dar ordem para que a última trombeta possa estrugir, assim como fala o cantor da nossa harpa cristã. E a igreja amada, remida, lavada, a igreja comprada, um povo santo, sacerdócio eleito, este povo esteja apercebido para que quando a trombeta estrugir, a igreja possa subir, encontrar-se com o Senhor nos ares e nós estarmos com Ele para todo sempre. Quem tem essa certeza, glorifica o nome do Senhor. Tanto Pedro como Paulo sabe. E olha que Pedro, no versículo 3, ele vai usar um hebraísmo pleonástico para dar força à expressão que ele quer trazer para que as pessoas entendam. Paulo já havia, em Atos dos Apóstolos, Lucas já havia registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 ao 31. Vamos à Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 a 31. Veja o registro de Lucas. Atos 20, 29 e 31. O discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso. A grande preocupação de Paulo instruindo os anciãos, para que eles nunca deixassem de alertar a igreja sobre estas coisas que iriam acontecer na última hora, e que já havia acontecido, e que cada vez que se passa, ela vai se incrementando cada vez mais. Atos capítulo 20, versículos 29 a 31. Porque eu sei isto que depois da minha partida, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem ou engodarem os discípulos após si. Aí Paulo, ele vai ser enfático agora. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Quem diz amém por isso? O que Paulo está trazendo para a igreja, irmãos, para os anciãos, é que eles pudessem estar alertas e que também despertassem na igreja o cuidado de vigiar cada dia. E eu falei que a expressão grega usada nestes termos aqui
é o nome Gregório, e Gregório é a pessoa estar sempre acordada, sempre alerta, não no sentido de não dormir, mas de perceber as façanhas, de perceber as ciladas satânicas, que de forma sorrateira, ela vai chegando ao nosso encontro, e se nós não tivermos vigiando, fatalmente iremos cair nas ciladas de Satanás, nos engodos que ele coloca sobre nossa vida. Mas a palavra é vigia, alerta, ficai acordado. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e o nosso alvo é subirmos com o Senhor e estarmos com Cristo para todo sempre. Amém, glórias a Jesus. Versículo 4. Estes escarnecedores, irmãos, são homens maus. Eles dormem pensando maldade, acordam fazendo projetos de maldade. Eles não têm sensibilidade. Eles não têm carinho pelas pessoas. Tudo que eles fazem é em benefício próprio. Eles não pensam nos outros. E olhe que nós estamos vivenciando um hedonismo antropocêntrico, irmãos, nesta última hora, em que as pessoas só estão visando elas mesmas. As pessoas estão fazendo projetos em benefício de si. Nesta pandemia, quantas pessoas ficaram mais ricas com a miséria dos outros? Eu fico boquiaberto quando eu vejo manchetes nos jornais e nas redes sociais de pessoas que duplicaram a sua fortuna em detrimento de um aproveitamento ilícito da fragilidade das outras pessoas, que não pensam no próximo, que não veem Cristo nas pessoas, que querem acumular coisas para si, que querem adquirir coisas que não importam o viés, mas que as coisas lhes sejam em benefício próprio. A preocupação de Pedro é com a igreja do Senhor. Pedro tem a igreja como uma noiva que é adornada, ataviada para se encontrar com Cristo, como a donzela que se guardou pura para se encontrar com o Senhor amado, com aquele que um dia vai dar a coroa de glória para ela, como aquela que vai um dia viver a eternidade junto dela, que vai preparar coisas que o olho humano jamais viu e nem subiu ao coração do homem. Então Pedro, como Paulo, sabe que vai partir, a vida dele vai terminar, mas ele está com insistência, ele está ensinando, ele está redarguindo para que aqueles que ficarem continuem a mesma obra, que a obra não pare, que a obra progrida, que a obra cresça, que a igreja avance. Este deve ser o nosso pensamento. O pensamento não pode ser egoísta. Eu tenho que pensar em favor dos outros para que o nome do Eterno seja glorificado em nossas vidas. Glórias a Jesus. Versículo 4, por favor. Olhem a astúcia desses homens. Eles vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Irmãos, o dia do Senhor, ele é uma realidade tão presente, que não foi inventado pelos profetas, não foram. O que os profetas profetizam sobre o dia do Senhor é a inspiração plena de Deus para a vida deles. Toda a Bíblia está focada em Cristo. A centralidade da Bíblia é a pessoa de Cristo. Este mundo que anda cambaleando,
sem estruturas, quando as coisas começam a melhorar, parece que tem um grupo contra e faz com que as coisas desandem. Então Pedro sabe que estes homens, eles não só querem falar, eles querem fazer discípulos. E o seu discipulado vai causar nódoa, mancha na mente das pessoas. Eu falei na semana passada que a palavra que Pedro usa para a mente humana é dianoia, de uma mente que esteja abalizada no que ouve, no que aprende, não uma mente levada por fábulas e doutrinas espúrias, mas que a nossa mente cristã, ela seja blindada com o capacete da salvação, para que quando as setas malignas elas quererem atingir a nossa mente, nós temos a mente de Cristo, elas possam ser dissipadas, que nós não possamos ser levados por doutrinas de homens maus, de teólogos liberais, que querem desconstruir a veracidade da Bíblia, mas a nossa mente tem que ser uma mente santa, uma mente centrada no Evangelho, uma mente no princípio da palavra do Senhor, para que quando isto tudo vier sobre nossas vidas, permaneçamos inabaláveis na presença do Senhor. Glórias a Jesus. Jesus vai voltar. Judas primeiro, Judas só tem um capítulo, Judas, versículos 14 e 15. Veja o que Judas diz. Judas 14 e 15. Ele diz assim: e destes profetizou também Enoque, os sétimos depois de Adão. Veio Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jarede e Enoque. É o sétimo nas gerações depois de Adão. Dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para que ele vem com os milhares de seus santos? Ele responde no versículo 15: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele, o Senhor. Os homens se esquecem, a sociedade está esquecida, que a despeito de que pareça uma coisa natural que o mundo ande na sua mecânica, que Deus, ele não vai entrar com providência neste negócio. Tanto é que os escarnecedores, eles vão ultrajar a Deus, eles vão colocar por terra a palavra do Senhor, e eles sempre vão perguntar: aonde está a promessa da sua vinda? Por quê? Porque desde que os pais dormiram, os primeiros pais, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E olhe que o pastor Paulo, ensinando sobre o Salmo 77, sobre os filhos de Asaf, em que, a princípio, a visão dos filhos de Asaf, salmodiando ao eterno Deus, é a analogia que ele traça entre a vida dos ímpios e a vida dos justos. Por que nós vemos muitas vezes benesses para os ímpios e nós vemos sofrimento para os justos? O que os filhos de Asaf, eles vão introspectar depois,
é que eles sabem que o futuro daqueles que não aceitam, não consideram a autoridade de Deus, o futuro deles é trágico. Mas o justo que está também na mecânica da vida, que sofre, que cambaleia, que interroga, que questiona, que quer conhecer porquê das coisas, estes aqui serão galardoados. O final de todas as coisas não é aqui. Aqui a gente chora, a gente sofre, a gente perde, o vírus nos atinge, a gente fica com máscara na cara, a gente é aviltado, afrontado, mas quando o dia do Senhor chegar, a trombeta do Senhor soar, nós teremos o privilégio de sermos transformados e nós vamos ascender e vamos se encontrar com Cristo e estaremos com Ele para todo sempre. Diferentemente o fim daqueles que não fazem a vontade de Deus, que não vivem segundo o seu decreto, que esperam novos céus e nova terra, aonde existe a paz e a justiça. Glória a Jesus. Jesus fala das últimas horas, em Mateus capítulo 24 e 25, sobre os sinais que irão acontecer nesta última hora, sobre a nossa grande responsabilidade de estarmos alertas na presença do Senhor. Mateus capítulo 24. Jesus vai fazer algumas previsões. E quando Mateus registra este fato, ele registra nas seguintes palavras: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse templo aqui é o templo embelezado e ampliado por Herodes o Grande. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto que vocês estão vendo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os irmãos sabem que no ano 70, o general Tito, ele entra na cidade, ele coloca trincheiras, ele mata muitos judeus, crucifica, depois entra na cidade, destrói o templo. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles estão preocupados, eles querem sinais, eles querem saber as evidências que irão acontecer, o que é que vai suceder antes que isto aconteça. Jesus responde e disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Irmãos, tem muita gente enganada por aí. Nós estamos vivendo o tempo das coisas plásticas, das coisas conglomeradas, da aparência do real e não é real. O mês passado eu estava vendo algumas coisas, aí eu vi um relógio na internet. O preço acessível, eu pedi para minha filha pedir. Ela pediu, o relógio chegou. Aí, pastor Paulo, aí a gente acerta o relógio, dá corda no relógio, as especificações vêm, garantia de 1 ano, está tudo certo. Aí você vai pegar o relógio, coloquei no pulso, daqui a meia horinha o relógio parou e não presta para nada mais.
relógio bonito, chama atenção. O preço estava atrativo, aí você diz, não, pastor, foi comprar uma coisa. Não, não é que é barato, é que a coisa foi bem divulgada, mas uma coisa falsificada. Ou seja, não tem garantia de nada. Você vê as coisas hoje em dia, você faz o comparativo do falso e do verdadeiro. E você tem trabalho para saber o que é falso e o que é verdadeiro. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque o material não é o mesmo. O processo de qualidade não é o mesmo. E assim como são as coisas do mundo, assim também alguns cristãos, que parece que são e não são, fala como cristão, se veste até como cristão, mas a essência deles não é de cristão. Por quê? Porque aparentemente enganam, mas as obras declaram quem eles são. Aí minha filha vai dar aula e pergunta a mim, ô paiinho, o crente tem que ter boas obras? Eu digo, necessariamente. Porque como é que eu conheço uma pessoa salva? É pelas suas obras, pelo seu procedimento. Eles são salvos pela fé. A graça de Deus é mérito único de Deus. Mas o verdadeiro, ele na exposição dos fatos, ele se sobressai. Jesus está preocupado e diz, cuidado, que nesta última hora, vocês poderão ser enganados, estejam acordados, apercebidos, para que quando estas coisas começarem a tomar a sua forma em si, na sua essência, não venha a nos enganar. Glórias a Jesus. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. Eles dão uma de preposto, mas eles não são autorizados para tal. Eles não representam o reino. O reino de Deus, irmãos, é propriedade da igreja. Na oração do Pai Nosso, Jesus pede que o reino venha. O reino de Deus, apesar de ser transcendental, ele está em nosso meio, ele está entre a gente. Quem é salvo, quem experiencia com Cristo, adentra no reino por antecipação. E quem está dentro do reino, a vida é diferente. Glórias a Jesus. Glória a Deus. E esses tais que virão, Jesus disse, eles vão dizer, eu sou Cristo, e vai enganar muita gente. Aí Jesus continua, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. O mundo está caminhando para um governo único. A sociedade clama por um homem que vai equacionar os problemas do mundo, que acabe o problema da desigualdade social, que acabe os limites de fronteiras, que unifique dentro de uma religião ecumênica um só Deus, um só povo. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, a nossa Bíblia nos alerta que haverão falsos cristos que querem ludibriar a nossa fé, solapar a nossa doutrina, criar preceitos humanos. Mas Jesus disse, quando estas coisas começarem a inflamar, a acontecer, olhai para cima, porque a nossa redenção já se aproxima. Jesus está voltando e vem buscar um povo escolhido, remido, lavado, santo e preparado para se encontrar com Ele para todo sempre. São guerras e rumores de guerras. Aí Jesus diz uma coisa que me impacta. Jesus diz, olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário, é providencial que isso tudo aconteça, mas ainda não é
o fim. Irmãos, o crente é o grande cientista de Deus. O crente acompanha as coisas pelo binóculo do Espírito Santo. Jesus pediu para que nós não nos assustemos, porque é necessário que assim seja. O anticristo virá, haverá rumores nas nações, as guerras irão acontecer mais e mais, os terremotos irão cada vez mais acontecer, porque tudo isso está na palavra de Deus. Jesus disse: não vos assusteis. Ele não está pedindo para ficar desapercebido, ele está dizendo: não se assuste. Porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Quem diria que em 2020 nós estaremos no momento desta pandemia? Quem? Isso nunca passou pela mente de ninguém. Nunca, nunca, nunca. Isso nunca foi pensado, isso nunca foi idealizado, isso nunca foi colocado em temática. Mas a pestilência veio, paralisou o mundo todo, deixou as pessoas trancafiadas, separou pais de filhos, avós de netos. Até hoje pessoas estão em polvorosa, com problemas psicológicos, pessoas que tiveram que procurar psiquiatras, que pediram a morte. Por quê? Porque ficaram presas, sem poder contactar com os queridos. Isso foi terrível, separou as pessoas, separou os amigos. Jesus disse: olha, vai vir pestes, vai vir coisas terríveis, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vejam que sério acontecerá. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão falsos profetas, vão enganar muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pastor Augusto, essa é a parte mais difícil que tem. Esse amor de muitos aqui não é do mundo, não. O amor de muitos da igreja, que perderão a sensibilidade do Espírito Santo, que negarão os princípios da palavra do Senhor, que deixarão de buscar a presença de Deus, irão buscar outras coisas mais que não edificam, que não somam, que não contribuem. Mas que nesta noite o Espírito diz à igreja, aleluia, que nós estejamos alertas, apercebidos, e que o nosso cântico seja: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. No versículo 32 do capítulo 24, Jesus faz uma exortação à vigilância. Mas no capítulo 25,
ele vai trazer o exemplo prático necessário sobre o reino dos céus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas elas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, as nécias, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, isso me dá arrepios. Nós cantávamos no passado: de madrugada o crente vai buscar poder. Vai. Se os dias são de trevas, sem poder, o crente cai. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor, pois eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Que Deus ponha azeite em nossas lâmpadas, irmãos. Que as nossas vidas de cristão não seja somente aqui dentro da igreja. O mundo está em trevas. O mundo clama por justiça. O mundo clama por uma solução. E a igreja, obrigatoriamente, e é Jesus que assegura: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Aonde estiver a escuridão, a tua presença, a minha presença, tem que trazer luz para as vidas que estão perecendo. A podridão deste mundo, ela tem que ser salgada pelo nosso exemplo de vida cristã, para que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo pega o mais vil pecador, arrebata ele do lamaçal do pecado, escreve seu nome no livro da vida e prepara ele para morar com um céu para todos sempre. Glórias a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja. E nós precisamos estar apercebidos. Se você confia, se você espera, fique de pé louvando o nome do Senhor. Que Deus conceda mensagens de alerta para esta última hora. Que o inimigo não venha trazer fantasias para nossas vidas. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se consagrar a Deus.
Vale a pena estar na presença do Senhor, pregar a sua palavra, dizer para este mundo que Jesus salva o mais vil pecador. Você que nos escuta nesta noite, você tem um privilégio. Por que eu digo privilégio? Porque é privilégio aceitar a Cristo como Salvador. A você que está enfadado desta vida, a você que vive atormentado, a você que não tem paz de espírito, a você que é problemático, a você que está angustiado, você tem a oportunidade de aceitar a Cristo como seu único e Salvador da sua vida. Que você possa, através do WhatsApp que está na tela, acusar o seu nome para que nós possamos orar para você nesta noite, para que Jesus perdoe os seus delitos. Escreva seu nome no livro da vida. Se você está afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, você tem a oportunidade de, desta noite também, voltar-se para Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Quer Analice, vem cá, Analice, cante mais um louvor, enquanto as pessoas podem colocar os seus nomes no WhatsApp, aceitando a Cristo como Salvador. Se você nesta noite está enfermo, nós vamos orar por você para que Deus possa repreender a enfermidade e você possa contemplar a cura na presença do Senhor. Você que está batido no seu lar, triste, o mundo caiu, Jesus Cristo é a solução pelos teus problemas. Ele sabe o que você está passando, Ele entende a tua vida, Ele te ama. E nesta noite Ele quer te salvar, reestruturar a tua vida para que você seja uma nova criatura na presença do Senhor. Amém. Analice, louva o Senhor, enquanto nós aguardamos as pessoas para aceitarem a Cristo como Salvador. Você que tem problema na sua família, você que está aqui dentro ou fora na internet, apresente tudo quanto for necessário para que o Senhor visite a tua família nesta noite.